Incêndio em creche em Janaúba, rompimento de barragem em Mariana, agora em Brumadinho. Número grande de vítimas, mortes. Como é feito o atendimento de emergência aos sobreviventes de tragédias como essas? Olá, bom dia. A imprevisibilidade marca a rotina dos hospitais e profissionais de saúde todos os dias. Mas e quando o atendimento demanda uma estrutura, profissionais, acolhimento muito maior do que os do dia a dia, do que eles já estão acostumados? Como que funciona esse atendimento, né? Como que essas vítimas são acolhidas? A gente tem alguns dados aqui atualizados da tragédia de Brumadinho, vamos conferir. Nós tivemos até agora 99 mortos, 57 pessoas foram identificadas, 259 permanecem desaparecidas, são 176 desabrigados, pessoal, e 393 pessoas já foram localizadas. E o nosso convidado hoje, né, para poder falar dessa questão do atendimento, desse primeiro atendimento de emergência às vítimas, é o diretor da FHEMIG, Marcelo Lopes Ribeiro. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Na medida do possível, tudo jóia, né? Na medida do possível. Ô, Marcelo, e a gente agradece primeiro por poder estar aqui com a gente, porque a gente sabe dessa rotina tarefada que você está, principalmente nesses últimos dias, né? Tem contato lá direto com o João 23. Primeiro, vamos saber como que foi feito esse atendimento, né? Como que está sendo esse atendimento às vítimas de Brumadinho? Na sexta-feira, por volta de 1h10 da tarde, eu recebi a ligação do gerente de urgência e emergência de Belo Horizonte, doutor Alexander, falando comigo assim, já está sabendo? Aí eu falei, não, o que foi? Rompeu uma barragem. Que horas que foi que você disse? 1h10, entre 1h10 e 1h15 que o meu telefone Logo depois, tocou. pouquíssimo tempo depois? Foi assim, muito rápido o acionamento. Ele falou, não tenho ainda uma parcial do local da cena, a gente não sabe o que vai encontrar lá, mas parece que atingiu várias casas, então nós temos que acionar o plano. Imediatamente eu acionei o plano, a gente tem um grupo fechado, o WhatsApp ele tem algumas vantagens e desvantagens, né? Então eu tenho um grupo que ninguém pode escrever nada, nem dar bom dia nesse grupo. Então quando eu escrevo qualquer mensagem, todo mundo já fica em alerta. E aí a gente ativou o plano. É um grupo de informação dentro do hospital, com os profissionais? Dentro do hospital, com os profissionais. Nós temos dois grupos paralelos. Tem um que é dentro do hospital e tem um outro que chama Portas de Urgência também. Então, os dois grupos já estavam ativados para poder começar a conversar e entender o que estava acontecendo. E aí eu me desloquei, eu tinha saído, estava no horário de almoço, voltei para o hospital. E aí, no meio do caminho, eu já tinha acionado pessoas específicas e aí a gente ativou o plano. Esse plano, ele tem 4 fases. Então, foi acionada a primeira fase dele, que a gente chama de fase de pré-acionamento, na qual a gente mapeia o nosso hospital. Então, tem o meu núcleo interno de regulação de leitos, que ele vê qual a possibilidade dos pacientes que podem sair do hospital. Tanto de alta, uma alta que estava assim pendente, né, de alguma coisa que a gente faz uma alta segura, mas a grande maioria de transferências. E aí, esse plano, ele era somente do João 23. Esse plano hoje é um plano estadual que atinge tanto a região metropolitana como também os outros hospitais da rede FHEMIG. Só para a gente entender, um plano que é acionado quando tem grande quantidade de vítimas, em caso de tragédias como essa. Sim. E toda a rede aciona esse plano. Qual que é o nome desse plano? Chama PLANV, que é o Plano de Atendimento a Múltiplas Vítimas. Ele foi escrito, reescrito várias e várias vezes. Uma pessoa uma vez falou comigo que ele parecia uma coxa de retalho. Eu até fiquei feliz, porque Minas Gerais, tradicionalmente, o que mais faz é coxa de retalho como patrimônio. E porque várias pessoas, ela ajudou a construir, trouxe um pedacinho e trouxe referências técnicas, científicas, parâmetros que acontecem em qualquer lugar do mundo, que tem essa referência para a gente montar esse plano. É a própria experiência de vocês, Sim. né? E nossa experiência mesmo, essa moldagem, né? Se a gente for voltar na história de Minas Gerais, desde 1971 a gente tem grandes catástrofes acontecendo aqui, né? Não sei, as pessoas até entrarem na internet vai ver que a gente teve na época estava construindo a Gameleira, desabou o galpão lá, na época não existia João 23, o pronto-socorro era o Hospital Maria Amélia Lins. Depois nós tivemos uma outra grande catástrofe, na época do Tancredo Neves, quando ele faleceu, a população de Belo Horizonte era em torno de 1,5 milhão, vieram 1.800.000 pessoas para cá, deu um tumulto na Praça da Liberdade, pessoas foram pisoteadas, foram todas levadas para o João 23. Mais de 200 pessoas foram atendidas na época lá.
Depois nós tivemos um ônibus que caiu dentro do Ribeirão Arruda, foram 70 pacientes também levados para o João 23, e até então a gente não tinha uma como atender, era aquela coisa assim, como quase não acontecia, porque as pessoas falavam assim, catástrofe, isso não vai acontecer. Aí depois do Canecão Mineiro, em 2001, que foi o pré-Boate Kiss, né? Porque foram pessoas também queimadas dentro da boate. Chegaram pessoas no João 23 de tudo quanto é tipo de maneira e a gente não tinha uma referência como uma organização de atender esses pacientes. Eu era acadêmico ainda, não tinha me formado, eu estava de plantão no João 23, eu lembro que a gente rasgava a caixa de papelão para colocar as pessoas, para conseguir atender essas pessoas. Não tinha o plano ainda, né? Não tinha um plano, não tinha estrutura física. Aí o hospital foi se preparando, fez uma grande reforma em 2007, 2008, onde que fez a ampliação do pronto-socorro. Nós fizemos uma sala específica para isso, que a gente chama sala de poli, que é a sala 1. A gente usa ela no dia a dia mesmo, mas toda vez que acontece isso, a primeira coisa que a gente faz é esvaziar essa sala. Então, na hora que foi acionado mesmo, a gente viu que a gente poderia tirar 16 pessoas do hospital. Nós conseguimos transferir... De acordo com esse plano, De acordo com o plano. Foi cerca, em 1 hora nós tiramos 7 pacientes, sendo delas 6 do CTI. Na sexta-feira mesmo? Na sexta-feira. Tivemos um pequeno problema com a questão do transporte, porque várias ambulâncias que poderiam nos ajudar, estava todo mundo deslocando para lá. Né? Eu tenho até que agradecer também a parte da iniciativa privada, que quando a gente ligou para a Unimed, ela prontamente cedeu a ambulância para a gente transportar esses pacientes que estavam dentro do João 23 para outras unidades da rede FEMIG, para os CTIs mesmo, né? Então nós tínhamos 12 leitos assim, pronto do CTI, vazio, esperando já, fora nesse meu poli, que é a capacidade de ter 30 pessoas simultaneamente. Esse plano nosso, ele é capaz de atender até 80 pessoas. É um plano que é universal, assim, ou ele é bem específico para a rede só, esse protocolo? Ele é baseado em protocolos do mundo, em vários locais do mundo tem esse tipo, mas a gente moldou ele para o João 23. Outros 3 hospitais em Belo Horizonte têm esse plano para a porta de entrada, que é o Risoleta Neves e Odilon, que a gente escreveu isso junto também em 2012, 2013, só que o João 23 ainda veio evoluindo ainda mais, como a parte. E a gente colocou o restante da rede como retaguarda. Vamos supor, igual eu falei com você, que era 80 pessoas que eu poderia atender. Se eu visse que a gente começasse a verificar que a nossa capacidade estava limitada, o Odilon Bé já abria a parte deles também e ativava o plano deles também. O Risoleta ativava o plano deles também. Então, por isso que a gente conversa em rede o tempo inteiro e para poder conseguir adaptar. É uma cadeia de atendimento. Uma cadeia de atendimento. Né? Um ajudando o outro. É um ajudando o outro, bem maior. O Hospital Metropolitano tinha nos dado mais 30 vagas que estava se remanejando pacientes lá para poder ter essa capacidade. A Santa Casa sinalizou também que poderia liberar alguns leitos para a gente. E dentro da própria rede mesmo, porque nós temos uma retaguarda do Eduardo Menezes. O Eduardo Menezes tem uma ala que ela é fechada. Então, quando acontece isso, a ala abre. Então, eu tinha também mais 20 leitos lá dentro. Então, se eu fosse somar essa quantidade, eu tinha quase, fora o João 23, fora isso, eu já tinha mais 60 leitos prontos para receber pacientes. O ideal era a gente tirar os nossos pacientes estáveis, mandar para esse e continuar atendendo o que vinha de Janaúba. Na verdade, perdão, que vinha de Brumadinho. Né? Na verdade, vocês nem precisaram recorrer, os outros hospitais nem precisaram acionar o plano, o protocolo deles, né? Não. Porque o número de vítimas fatais foi muito maior. Eles ficaram todos em stand-by. A priori, nós recebemos 5, né? No total, nós recebemos 9. Na sexta-feira. Na sexta-feira mesmo nós recebemos os 9, mas assim, os que vieram de imediato foram 5. Tanto é que aí eu tinha te falado da primeira que a gente tinha 4 fases, acionou uma pré-fase, e aí a gente acionou apenas a fase 1. A fase 1 depende do número de vítimas e a gravidade das vítimas, né? E aí chegaram 5 vítimas estáveis, muito lesadas, com vários traumas mesmo, né? Uma delas teve que ir para o bloco cirúrgico de imediato, logo depois foi para o CTI. Elas chegaram com o quê, basicamente? Com fraturas, intoxicadas, com o quê? A primeira paciente que chegou, ela teve várias fraturas. Teve fratura na bacia, né? Para as pessoas entenderem, na pelve, ela teve 3 fraturas na pelve e uma fratura no fêmur também. E foi feita a fixação e ela, eu tinha esquecido, ela também teve fratura de arcos costais, de costela, teve fraturas, se eu não me engano, 5 ou 6 costelas. Todos estavam conversando, mas todos estavam completamente lameadas. Nós custamos a limpar. A 4ª paciente que chegou pela ambulância, antes dele entrar no hospital, nós lavamos ela do lado de fora. Todo mundo desacordado.
Todo mundo acordado, todo mundo assim, e a gente eu só pude fazer isso com ela porque ela estava estável. Então eu entrei com ela num local específico que a gente tem ao lado do João 23 para poder lavar e tirar a lama dela. É uma lama difícil de sair, né, Marcelo? Ela impregna na pele das pessoas. Impregnou na pele. Então assim, e foi difícil isso. E ao longo dos dias, algumas pessoas a gente viu que tinha bebido a lama, que tinha aspirado a lama, e uma pessoa tinha muita lama que fica acumulada nos seios faciais, então o otorrino vai ter que fazer uma cirurgia para poder... A gente estava vendo também que nos olhos, né? Os olhos foram muito afetados. Teve 4 pessoas com um acometimento ocular, e aí, mas o serviço da oftalmologia conseguiu reverter esse processo rapidamente. Ah, tá. E a questão de ser tóxica essa lama, de que forma que ela poderia afetar essas pessoas? A gente ficou... Tem essa comprovação? Tem. A gente ficou um pouco vendido de novo, porque na época da Samarco demorou para chegar a composição da lama. E essa agora também, eles estão, até agora não tem nenhum dado oficial, não chegou para a gente no Serviço de Toxicologia de 23 qual é a composição exata da lama. A gente viu que, graças a Deus, ela não deu um malefício tão grande. Já na época da Samarco, pacientes ficaram internados 2, 3 semanas, na qual eu tive que dar uma substância específica para o paciente, para que eu aumentasse o trânsito intestinal para conseguir expulsar a lama. Nesse ainda, a gente não conseguiu identificar, parece que eles aspiraram um pouco, ou ilaram um pouco também. Ô Marcelo, e hoje qual que é a situação do hospital? A gente tem quantas pessoas sendo assistidas lá? Algumas foram transferidas. E outra coisa, queria que você comentasse uma situação. Logo no início, a Vale sinalizou que pagaria pelo atendimento médico dessas pessoas, dessas vítimas, e elas se recusaram a sair do João 23. Elas quiseram permanecer lá, não foi isso? Foi. A gente atendeu um total de 9 pacientes. No sábado de manhã eu tive uma alta, que essa alta não foi nenhum paciente da vítima direto, ela foi uma vítima indireta, porque ela perdeu um ente e aí ela pegou e teve uma exacerbação da doença de base dela, então ela descompensou, ela desmaiou, ficou com a pressão muito alta, teve parte de formigamento no corpo, não conseguia, ficou confusa. A gente achou que ela estava tendo um AVC, mas afastamos. Quantos anos ela tem? Essa tem 65 anos. Porque teve um jovem que também passou mal por conta da notícia, não foi isso? Não, ele por causa da notícia, ele foi vítima. Ele foi vítima e teve crise de pânico no dia seguinte. Ele teve um trauma, porque ele foi atendido numa UPA, foi liberado. E ele chegou no João 23 no sábado de manhã, foi o último que chegou com a dor torácica, mas estava completamente transtornado, né, o que vivenciou. E ao final da tarde, a hora que a Vale anunciou a questão de bancar com todos os custos, a gente falou assim, então tá bom, então vamos conversar com a família e ver se eles querem sair, porque o hospital que queria ir era um hospital novinho, né? Então deu para eles, assim, ofereceu para eles, né, independente do plano ou não, que a Vale já ia pagar, um quarto, né, um apartamento mesmo, um particular, um quarto com apartamento e um apartamento para a família, porque os familiares lá estavam muito mal acomodados, né, estavam em cadeiras, né, ficavam do lado de fora do hospital, e mesmo assim, quando a gente abordou, nossa equipe da UAP, que é a Unidade de Apoio ao Paciente, abordou todos, foram unânimes, eles falaram assim, a gente não quer sair do João 23, a gente nunca foi tão bem atendido, a equipe aqui está com um carinho sensacional, a gente foi atendido muito rápido, e a gente quer ficar, a gente não quer sair. A gente só sai daqui se por um acaso for para um tratamento que o João 23 no momento não conseguiu oferecer mais. Excelência dos profissionais, né? Excelência, né? Excelência dos profissionais, excelência do SUS, excelência assim que muita gente fala que às vezes o SUS é muito ruim. É claro que tem uns pontos ruins mesmo, mas o João 23, a equipe da FEMIG, sempre de pronto para poder estar se atualizando, estar se restabelecendo e a questão do carinho também, que todo mundo se envolve muito com isso. Isso afeta até a imprensa também, por eles estarem lá, a gente consegue esse acesso, esses números, esses dados que vocês passam sempre para a gente mais atualizado, que talvez fosse ficar mais difícil, fosse numa rede privada, né, Marcelo? Bom, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai falar de outras tragédias também que vocês receberam pacientes lá no hospital. A gente volta já. Estamos de volta recebendo hoje o diretor da FEMIG, Marcelo Lopes Ribeiro. Marcelo, doutor Marcelo está falando aqui com a gente como que foram feitos os atendimentos das primeiras vítimas que chegaram ao hospital João 23, logo na sexta-feira, no dia do rompimento da barragem em Brumadinho. Vocês também, você estava dizendo para a gente que nos últimos 5 anos foram 5 tragédias que vocês acolheram pacientes lá, vítimas lá no hospital, né? Uma das mais difíceis para a equipe talvez é a que envolva crianças, como a de Janaúba,
do incêndio da creche de Janaúba? Sim, Janaúba tem uma peculiaridade um pouco diferente, porque deu tempo para a gente planejar mais a chegada deles, porque a distância é com 600 quilômetros de distância, então a gente estava fazendo um atendimento mais secundário, né? No Janaúba a gente era o tratamento que a gente teve como pensar como receber esses pacientes. Já é igual o Brumadinho chegou direto, Mariana chegou direto, Como né? assim pensar? Porque normalmente quando está vindo, a gente não sabe como é a condição que o paciente está vindo, qual que é a condição clínica que ele está vindo. Às vezes ele fala assim, o paciente está muito grave, não está... Mesmo o Janaúba está muito grave, mas lá já tinha uma intervenção médica, teve um UTI móvel. E vocês já sabiam mais já como que as pessoas iam chegar. Inclusive o hospital é referência em queimaduras. E aí falava assim, não, está vindo uma criança de 5 anos, que queimou tantos % do corpo. Agora, quando chega de pronto, a gente não sabe. Quando a gente começa a examinar, que a gente começa a descobrir o que aconteceu com o paciente. E aí, quando foi chegando as crianças lá, a gente já estava com a equipe toda preparada, toda armada, igual eu tinha falado no primeiro bloco, que a gente tem um nível em 4 níveis, né? O pré-acionamento e a fase 1, fase 2, fase 3. Janaúba a gente já tinha acionado fase 3, ou seja, eu tinha acionado profissionais de fora do hospital para poder dar atendimento nessas crianças. A primeira criança que chegou no João 23 fui eu que tirei ela do helicóptero. A hora que eu retirei ela junto com a minha equipe lá, eu achei que ela tinha uns 8 anos, de tão inchada que ela estava. E ela tinha 5 anos, né? Uma criança que ficou internada 3 meses com a gente lá, infelizmente ela não resistiu. Chegaram um total de 15 pessoas atendidas lá nessa época, infelizmente 3 não teve como a gente resgatar, mesmo que infelizmente faleceram por consequência da queimadura. Cada um desses atendimentos teve um tipo de atendimento pensado de forma planejada, de forma diferente. Esse plano que eu estava explicando para você no primeiro bloco, ele já foi feito 8 revisões. Cada tragédia que tem, a gente revisa ele e uma vez por ano nós fazemos uma revisão dele novamente. Nossa. Então, como Brumadinho foi agora parecido com Mariana, nos ajudou também até a pensar como agir. Como aconteceu também na tragédia agora de Itapecerica, que foi em outubro, daquelas 10 mulheres queimadas. Não sei se você lembra desse fato. Foi num sábado, elas estavam mexendo com um jantar de amigas, né, na verdade um almoço de amigas, tinha todo mundo estava com a camiseta pelo encontro delas e explodiu uma parte de álcool que eles estavam aquecendo. E essas 10 queimaram, né? E aí foi todas vieram para cá? Todas vieram, das 10 vieram 7 para cá. Né, foi um trabalho muito legal junto com o SAMU de Divinópolis, o SAMU Macro lá, que eles conseguiram também estabilizar um pouco melhor essas pacientes. Os helicópteros do bombeiro do BOA tiveram lá e trouxeram essas pacientes para a gente. Ficaram internadas também 2, 3 meses, também foi um tratamento bem grande, mas a gente, nesse caso, a gente acionou só a pré-fase. Porque a gente foi aceitando um por um das pacientes. Na verdade, chegaram 2 primeiras, depois foi um por um, chegaram um total de 7, então não chegou a ter que armar o plano todo. Mas por causa de Janaúba, foi uma forma também que a gente aprendeu a lidar como que a gente receber esses pacientes. E você já tem expertise do atendimento com queimadura? Sim, né? Nós já somos referência nacional de queimados. Quando teve até o Congresso Brasileiro o ano passado de queimados em Foz do Iguaçu, quando eu fui levar a experiência nossa de Janaúba para o Congresso, todo mundo ficou embasbacado, todo mundo quis vir conhecer o João 23, pela expertise que a gente tem nos profissionais que tem lá dentro, a equipe muito bem engajada, né? A gente tem, às vezes quando a gente fala desse atendimento, as pessoas às vezes enaltecem só a equipe médica, né? A equipe toda, de todas as pontas, todo mundo treinado, todo mundo encaixado, todo mundo falando a mesma língua, isso é um diferenciado muito grande no nosso atendimento. Marcelo, e você conhece como é o atendimento em outros lugares? Por exemplo, a gente tem o caso da tragédia no incêndio da Boate Kiss, né, lá em Santa Maria, que, se eu não me engano, está fazendo 5 anos agora. Essa semana fez 5 anos desse incêndio lá na Boate Kiss, com um grande número de vítimas também. Lá eles puderam contar com essa experiência que vocês têm aqui? Não. E aí dificulta mais o resgate das vítimas, né? Santa Maria não tem SAMU, não tinha um pré-hospitalar muito efetivo, tinha uma equipe de bombeiros lá atendendo. Eu sou da Força Nacional do SUS, eu até fui convocado para ir. Eu quase cheguei a ir para Santa Maria poder atender lá e a gente ficou sabendo que muitas pessoas acabaram falecendo, não por culpa deles, mas também porque não se pensavam que lá também tinha que ter um plano calculado para isso.
Quando a gente está dando nossos treinamentos para as pessoas, a primeira frase que a gente coloca lá é assim, catástrofe, isso nunca vai acontecer, que é o pensamento das pessoas. Ah, não vão treinar isso não vão fazer simulado não. Quando a gente começou a fazer os simulados mesmo dentro do João 23, muita gente criticou a gente. Até nessa agora, alguns colegas no final, colegas que não estavam muito envolvidos, falavam assim, não sei porque vocês fazem esse alarde tanto. Porque, olha só, chegaram só 9 pessoas. Fala que ia chegar tantas pessoas. Falei, infelizmente, eu queria ter atendido 300. Na verdade, eu não queria ter atendido ninguém. Mas nesse momento eu estava preparado para atender 300. Se tivesse 400, nós íamos nos desdobrar, porque nós temos essa questão de rede. Não só o João 23, mas acionando, junto do SAMU, a Prefeitura de Belo Horizonte, nós temos uma reunião uma reunião mensal fixa para discutir as portas de urgência, para falar do dia a dia. E toda vez que a gente fala do dia a dia, a gente sempre discute desse plano de atendimento a múltiplas vítimas. E até pelas últimas experiências, exatamente. Imagino que isso seja a pauta de vocês constante. Sempre, né? Nós estamos com medo, até abrir um pequeno parênteses aqui agora, nós estamos morrendo de medo do carnaval, então nós já estamos pensando como é que vai ser o atendimento durante o carnaval. O receio é o quê? Não ter pessoal suficiente para atendimento? Não, porque são 5 milhões, estão anunciando que vão ser 5 mil filiões a mais. Então, situações de muita gente e pode ter tumulto. Cada ano é mais que a gente Cada ano está tendo mais. Então, nós estamos nos preparando, a rede inteira, para poder ter esse atendimento. A Prefeitura de Belo Horizonte está pensando em colocar em postos médicos avançados para que chegue menos possível nos hospitais. Mas se chegar em hospital, nós já estamos conversados e engajados para isso também. Bom, ainda falando de Brumadinho, vocês tiveram a experiência de Mariana, né, há pouco tempo atrás, e o que tem de diferente, assim, no atendimento dessas vítimas, das vítimas de Mariana e das vítimas de Brumadinho? Mariana, primeiro que foi muito menor o número de vítimas. Nós atendemos um total, até mais do que essa, nós atendemos 11 pacientes, mas eles também chegaram gradativamente, né? A hora que estourou foi por volta de 6 horas da tarde, eu estava no hospital de plantão, e aí eu permaneci no hospital, não fui embora, né, foi numa quinta-feira. E aí minha esposa estava grávida de 6 meses, ela indo embora para casa, minha mãe também estava com um problema de saúde, eu acabei dormindo no hospital nesse dia para poder receber essas pacientes. Elas chegaram no mesmo dia? Não, só 2 chegaram no mesmo dia. O restante foi chegando ao longo até sábado, né? Intoxicado pela lama, porque a lama de Mariana parece que era uma lâmina mais fluida, mais líquida. Então as pessoas beberam mais lama. Então o trato gastrointestinal deles estavam todo com a lama. Quando a gente batia o raio-x e fazia o exame, parecia que o paciente tinha feito aquele exame de contraste, né? Que a gente faz para poder ver transintestinal, muitas vezes para poder ver como está o intestino. E aí a gente teve que dar uma substância que chama de PEG, que é poder aumentar o transintestinal para que a pessoa consiga eliminar mais fácil isso. É uma lama mais tóxica, então, né? Quando a gente estava fazendo a cobertura lá de Mariana, a gente percebia que era uma lama escura, espessa demais. E é como você estava dizendo, que ela é mais mole, ela é mais líquida mesmo. A gente até afundava quando estava cobrindo lá em Mariana. E a gente sentia um cheiro muito forte de produto químico mesmo. Ela talvez seja mais tóxica do que essa de Brumadinho. Está muito cedo para a gente falar a respeito de toxicidade, porque existiu, a gente tem que ter um cuidado danado em falar algumas informações, que as fake news estão explodindo aí até não querer mais. Então a gente teve uma informação não oficial que acha que tem um galpão da Vale no meio dessa lama. E a gente não sabe o que estava guardando esse galpão. Já teve boato que tinha produtos químicos de alta periculosidade, falaram que tinha até césio e plutônio. Então, aonde isso é verdade ou mentira, a gente não sabe. Ou seja, não tem nenhuma informação oficial ainda dessa toxicidade. Não. Tudo que a gente vê por aí ainda é fake news, por enquanto. Até agora não chegou nada de oficial para a gente. O Estado está cobrando muito, o secretário de Estado está muito empenhado nesse sentido. Ele não está dando margem, realmente fazendo essa questão de querer saber realmente da Vale o que tem que ser feito, né? Eu tenho que falar que tem que enaltecer muito, né, a questão do Estado, como ele está sendo forte e dando apoio mesmo, assim, ó, diretamente. Nesses últimos 5 anos, não cabe a gente ficar falando de política aqui, mas nesses últimos 5 anos a gente acho que nunca teve um apoio tão forte como a gente teve agora, desses 30 dias desse governo aí, falando, olha, o que vocês precisarem, o que for ativo, nós vamos estar agilizando para conseguir resolver isso. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui com a gente, que a gente estava falando no intervalo, em relação aos corpos das pessoas que chegavam, da questão do armazenamento, que o Estado que vem bancando tudo isso, né? Isso. A gente tem muito medo, porque o nosso IML, estava conversando com o doutor José Roberto, que é o coordenador do IML, e o doutor Thales também, porque eu falei com ele, a nossa preocupação agora são as doenças endêmicas que podem vir para frente. Então, os corpos que podem estar em putrefação já começa também
também atrair outros tipos de animais, outros tipos de inseto, bicho, e isso pode espalhar doenças por aí. Então, a retirada desses corpos tem que ser também muito mais, não só a questão emocional, que a família quer o seu ente, descobrir o que aconteceu com ele. Ela quer uma resposta, quer uma resposta, ela quer uma resposta. Mas aí, aonde colocar essas pessoas, né? Porque o IML nosso tem uma limitação. Então, não ia ter como colocar todo mundo lá dentro. Então, o Estado alugou containers frigoríficos para poder colocar essas pessoas até a gente conseguir identificação. Porque muitas delas ainda vão demorar muito de identificação, porque chegaram em estados totalmente degenerativos, né? Conversando com colegas lá no IML, já chegaram partes de corpo separado, né? E isso só vai ser reconhecido através de DNA. Dizemos bem preciso. E quanto tempo vai passando, vai ficando mais difícil essa identificação. Mais identificação, né? Então, assim, o Estado também está tendo... eu tive que liberar a FEMIG, eu tenho alguns profissionais que eles têm duplo vínculo, eles têm vínculo na polícia e vínculo na FEMIG. E eu cedi esses funcionários para o IML, porque o serviço deles está muito calamitoso lá. Então, eu falei assim, não tem problema nenhum, eu cedi meus funcionários, a Prefeitura de Belo Horizonte também tem essa questão, também cedeu esse funcionário para lá, para ver se consegue agilizar e consegue dar essa resposta o quanto antes para as famílias. Verdade. Marcelo, depois vamos falar um pouquinho sobre a questão dos próprios profissionais, né? A gente está falando da preparação de vocês para receber essas vítimas, mas a preparação deles enquanto profissionais mesmo, para poder receber, né, essas tragédias. Vamos falar disso daqui a pouco, depois do intervalo a gente volta já. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Lopes Ribeiro, que é o diretor da FEMIG. Ele está aqui conversando com a gente um pouco de como que os profissionais de saúde, os hospitais se preparam para poder receber vítimas de tragédias como a de Brumadinho. Marcelo, olha só, eu tenho algumas informações aqui para a gente poder comentar. Eu queria que você comentasse, são muitos profissionais envolvidos, né? Nessa questão do resgate das vítimas, as buscas das vítimas. São 100 militares que tem lá. Qual que é a diferença do trabalho deles, dos bombeiros, dos policiais? Como que é isso? Como que isso funciona? Quando a gente deflagra a questão de um atendimento catastrófico, a gente se monitora a área atingida. Então, a gente classifica em 3 partes: área quente, área morna e área fria. A PM, basicamente, ela age mais na área fria. Ela não chega nem na área morna, nem na área quente, a não ser que os outros profissionais solicitem a entrada deles lá. Normalmente o pessoal do SAMU fica na área morna e o corpo de bombeiro fica na área quente. Tá, explica só essa questão de áreas pra gente. O que significa essa área Delimitação. quente? A gente delimita o ponto geral que aconteceu o acidente. Vamos supor, se eu tiver um incêndio no prédio, lá dentro do prédio é a área quente. A parte do passeio é a área morna. E antes de chegar no quarteirões antes, seria a área fria. Então a área quente é onde pode ter vítimas, né? Onde tem as vítimas. Lá no caso de Brumadinho, onde teve todo o desabamento de terra, a gente classificou aquilo como área quente, onde é que está aquela lama. Né? E a gente tem visto algumas pessoas entrando nessa área e não pode entrar nessa área quente. Essa área quente só profissionais que são altamente treinados para isso. Eu não sei se você viu em muitos vídeos aí, eles até explicando, pessoas que caminham e afundam totalmente, lá igual a areia movediça, porque se você está em pé, você distribui mais o peso único, então eles acabam se rastejando para poder dividir o peso disso. Então, por isso que os policiais, eles ficam nessa área fria para tentar não deixar que pessoas entrem nem na área morna e nem na área quente. Para garantir o trabalho de quem está ali na área quente, quem tá ali. E o contingente de profissionais que a gente está vendo aqui, a gente tem um panorama de quantos profissionais a gente tem lá, isso é suficiente? 317 policiais da academia, da Polícia Militar, esses números são suficientes? Eles têm sido suficientes? Sim. Marcelo? Não sei se você viu, o coronel de Defesa Civil anunciou várias vezes que a equipe está muito bem engajada, o número é bem suficiente, tem vindo muita gente de fora para ajudar. A gente até ficou com medo, falou, gente, olha, lá que vier, venha com responsabilidade, venha com calma, porque nós temos que pensar na estrutura das pessoas que estão vindo para cá. Onde que eles vão dormir, onde que eles vão comer. É uma cidade pequena. É uma cidade pequena, a gente tem que pensar em tanto áreas de campanha, montar até áreas de atendimento médico nesses locais também. Então, assim, o que eu estou vendo muito no plano deles lá, às vezes até é uma troca, né? A pessoa para poder descansar, porque eles saem completamente exaustos. A gente até acompanha isso, né? A gente tem acompanhado durante todos esses dias, principalmente um trabalho que tem ganhando destaque, que é o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? É um trabalho extremamente exaustivo. A gente tem até algumas imagens aí que eles mandaram pra gente, o pessoal do Corpo de Bombeiros, mesmo o trabalho, como tem sido feito, é uma rotina intensa, desgastante, eles vêm dormindo muito pouco,
Como que essas pessoas, esses profissionais, têm sido assistidos na saúde também, Marcelo? E é difícil, porque eles não querem nem sair. A gente fala assim, olha, você está exausto, você tem que sair, você tem que descansar. E ele ainda continua querendo, não, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E aí a gente tem que puxar a orelha deles. Eu tenho muitos amigos bombeiros, eu falo com eles o tempo inteiro, vão chegar no seu limite, porque senão daqui a pouco você não consegue voltar e acaba atrapalhando também os outros. O trabalho. Eles carregam, a gente está vendo aí nas imagens, eles carregam, parece que uma mochila. Água. É água, só eles se alimentam durante esse trabalho, como que é? Eles têm uma pochete também, alguns levam barrinha de cereal, né? Alguns levam algum tipo de lanche, mas o básico ali mesmo é a água e o comandante tem hora que fala assim, ó, pega tal equipe, tal local, porque eles têm que parar para se alimentar. Né? E quando eles chegam ali nessas áreas, nessa região do Bar da Lama mesmo, que a gente vê até essas cenas eles meio que afundando mesmo, eles ficam durante quanto tempo? Quanto tempo que é o ideal para eles ficarem ali, naquelas condições em que eles estão? Se arrastando na lama, com os cajados para poder procurar corpos? Isso é difícil, porque eles não querem nem sair, né? O ideal é que eles pudessem ter um descanso de tanto e tanto tempo, cada 2 horas, a cada 3 horas, dependendo do que está. O calor está muito forte, então acaba sugando mais energia, perdendo mais líquido. Sim. Então eu falo muito com eles, a gente tem que hidratar mais, tem que ter a energia nesse sentido, tem que parar para se alimentar, fazer um café da manhã muito mais reforçado, que às vezes até o almoço, para que ele possa ter essa energia durante o dia. E além do que, nós tivemos alguns deles que tiveram efeitos gastrointestinais, tiveram diarreia e vômitos. A gente ficou preocupado se isso era efeito da lama, mas depois a equipe médica já identificou que era efeito da medicação profilática que eles estavam tomando, que a gente deu um antibiótico para eles, para poder prevenir certo tipo de doença. Tipo, a gente está muito com medo de leptospirose. Então nós demos um antibiótico e esse antibiótico deu uma reação e acabou dando esse efeito diarreico neles. Eu estou agora nesse momento com a equipe lá no centro de comando, uma equipe da FEMIG, tá, 2 infectologistas e uma toxicologista. Essa toxo vai falar uma palestra para eles agora no briefing e de efeitos de tóxicos que eles podem estar sentindo. Então nós vamos prever, falar assim, olha, se você sentir X, Y ou Z de efeito, você vai ter que fazer esse tipo de informação para que a gente possa te atender. Então, e os infectologistas também tentando ver se consegue descobrir qual outro tipo de doenças que a gente pode vir ao longo agora desses próximos meses, que é outra preocupação que a gente tem. Marcelo, e aquelas roupas que eles usam, que são específicas para esse tipo de trabalho, e os equipamentos que eles usam, não dão uma protegida nisso não, nessa questão de infecções também? Tem uma roupa que chama de neoprene, que é aquela roupa de mergulhador. Essa pretinha que eles estão usando? Ela é muito quente. E ele não consegue nem ventilar direito. Então eles acabam usando camiseta, calças de napa, né? Uma calça que o bombeiro tem destarja um pouco diferente também de absorção de água, mas quando ela molha, ela fica muito pesada. Então, assim, tem aquela camisa vermelha ali, está usando aquela camisa tipo segunda pele. Então ela dá pega ela é mais fininha, ela é mais fininha, então a gente troca um pouco mais de suor, porque é outra coisa também, tem que ter troca, porque quando tem muito barro, é outra coisa que nós estamos tentando informar eles. Se o barro está muito em cima da pele, a pele acaba que não respira, então a gente precisa disso, né? Então, assim, muitas vezes, como a distância é muito longa, o ideal é que eles pudessem vir se lavar e voltar, né? Mas não tem jeito de fazer isso, Não tem, está muito difícil. Então, o que a gente pede é que a equipe seja sempre trocada. Amparo psicológico, eles têm recebido não só os bombeiros, mas quem está lá atuando? Nosso medo foi isso. Na sexta-feira, a gente já falou assim, olha, por volta de 11h30 da noite, meia-noite, nós estávamos conversando, falou assim, olha, já sabemos que a perda vai ser gigantesca, né, de grandes famílias. Nós estávamos preocupados que a gente falou assim, amanhã vai ter umas 200 famílias no ML e essas 200 famílias podem vir a ter algum tipo de problema na hora, emocional, psicológico, e a gente já pensou em montar a gente inicialmente tinha pensado em montar um posto médico avançado lá. E aí depois falou assim, acho que não vai ter necessidade, vão só tentar pegar a escola ao lado e mandar equipes para lá. Então tem a minha equipe dos profissionais do Hospital Eduardo Menezes e do Raul Soares, junto da Secretaria da SES, organizou escala desses profissionais, muitos deles foram voluntários, escala desses profissionais para começar a acolher essas pessoas. E aí a gente está mapeando as famílias, mapeando as pessoas, para que a gente consiga dar continuidade nesse equipamento psicológico. A partir dessa semana também, nós vamos ter equipes 24 horas lá em Brumadinho, para poder dar acompanhamento psicológico. É claro que a parte da noite fica mais difícil, mas o profissional vai ficar até ao longo da noite, não justificava ele vir embora 10, 11 horas da noite para voltar depois no dia 7 da manhã, então eles devem ficar por lá e mesmo que alguém de noite tenha algum problema, tem disso. E nós já estamos pensando já fazer um ambulatório
de retorno e mapeamento dessas pessoas. Quem está saindo do João 23, nós estamos com o telefone das famílias, nós estamos acompanhando por telefone, já marcamos retorno em alguns hospitais. Dessas pessoas que tiveram alta. E como tem uma pessoa que mora muito longe, a gente também viu assim, para ele não ter que vir aqui atravessar em Belo Horizonte, fizemos contato com o CAPES lá de Brumadinho também, para que possa também fazer esse acompanhamento lá em loco, mas que passe também essa informação para a gente também. E como que é essa questão da saúde lá em Brumadinho, dessa equipe de saúde lá de Brumadinho, para poder atender essas pessoas? Eles vão ter que buscar apoio, né? A equipe de PCF, ela já foi totalmente organizada junto com a Secretaria de Estado, junto com a Secretaria Municipal, e pediu também, já tem pessoas em stand-by também para poder se precisar de aumento de demanda também. Porque agora também uma outra preocupação nossa é com a cidade de Brumadinho. A cidade de Brumadinho é uma cidade, hoje infelizmente é uma cidade que está meio fantasma, porque teve aqueles riscos de novos deslizamentos, então vários locais foram fechados. Então as pessoas, muita gente não conseguindo trabalhar, comerciantes que não estão conseguindo ter o dia a dia de trabalho, essas pessoas também estão ficando afetadas, pensando no acidente e pensando no futuro deles na cidade. Então também a gente está com essa preocupação deles lá também. Já tem se pensado, essa equipe de infectologia que eu te falei que está lá, vai começar a pegar dentro do serviço lá e talvez também fazer campanhas de vacinação preventivas de algumas coisas, tipo a febre amarela que nós tivemos o problema de Mariana, que a gente acha que pode ter sido da toxicidade que aconteceu no Rio Doce, e aí a gente acha que também pode ter isso lá, então talvez a gente faça até campanhas de vacinação para que a gente possa fazer isso, né? E sem contar das doenças mentais que podem surgir. O UFMG, inclusive, tem até uma pesquisa que fala sobre isso da tragédia de Mariana. Eles voltaram lá 3 anos depois da tragédia e constataram dados muito alarmantes. Nós vamos trazer essas informações, esse programa aqui para vocês. Marcelo, é bom a gente lembrar que esse trabalho de vocês, do pessoal que está lá no resgate, é um trabalho que vai continuar por tempo indeterminado. Sim, né? Não tem como prever quanto tempo vai durar esse pessoal lá na cena, em loco. Por mais que cada dia que passe fique mais difícil, vai ficar. Eu acredito assim que nos próximos dias vai começar a diminuir o contingente de profissionais lá na área, lá, né? Porque vai diminuir o que? A demanda que você diz? A demanda, a dificuldade, né, de achar, né? Porque tem, segundo o que a gente vê lá do centro de comando, tem áreas com mais de 15 metros de lama, né? Então é difícil poder chegar nesses locais e localizar. Verdade. Marcelo, eu queria agradecer pela participação, por você ter podido vir aqui mesmo com essa rotina atribulada. Dar parabéns para vocês do Hospital João 23, de toda uma rede que está junta, unida, se ajudando, colaborando para poder receber essas pessoas. Eu agradeço vocês a oportunidade e queria agradecer de novo muito a equipe toda que está trabalhando, sabe? Cada profissional, cada pedacinho que está lá, assim, se dedicando, se doando, se desdobrando, né? Na minha casa, lá no João 23, assim, os profissionais chegaram e falaram, se precisar de mim qualquer hora, pode me chamar, que eu estou aqui para poder ajudar, poder fazer, não preocupando se vai ter algum ganho em troca disso. O ganho maior é poder ajudar essas pessoas. Verdade, a nossa admiração a todos vocês, viu, gente? A todos vocês. Obrigada, viu, Marcelo? Obrigado, senhor. Bom, e o programa de hoje termina aqui. Amanhã a gente continua falando sobre a tragédia de Brumadinho e você pode participar por meio das nossas redes sociais, pode dizer o que você está pensando, o que você está sentindo de tudo isso, pode mandar pergunta pra gente que a gente recebe e traz aqui ao vivo para vocês. Um ótimo dia, até amanhã.